Graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs. Aqui é a pastora Cláudia Breves Cardoso. Eu tenho uma palavra para você, uma palavra de vida. Lucas 7, de 1 a 10, nos diz assim: E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e quase à morte. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhe conceda isso, porque ama nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados sobre o meu poder, e digo a este: vai, ele vai, a outro: vem, ele vem. E ao meu servo: faz isso, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele e, voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Aleluia! Eu meditando nesta palavra esta semana, o Espírito Santo de Deus falava ao meu coração sobre um coração bondoso. E essa pessoa, quando ela tem um coração bondoso, ela não faz propaganda de si, ela simplesmente vive guiada pela bondade de Deus. Mas o coração bondoso, como do centurião, aqui não falo o nome dele, simplesmente que ele era um militar e tomava conta de 100 soldados. Diz que o seu servo, alguém que ele muito estimava, estava doente. E Deus falava ao meu coração que um coração bondoso, ele tem características que se agregam à bondade. Ele tem característica que o define, que realmente faz com que as pessoas o reconheçam. Como ele não diz: olha como eu sou bondoso, ele não se apregoa, ele tem característica na sua personalidade, na sua maneira de agir, que se agrega à bondade e que fala por ele. A primeira das características que o coração bondoso tem, ou uma das primeiras características, é estima e honra. Sim, ele reconhece a dedicação do outro, independente do cargo, título, hierarquia ou bens que a pessoa tenha. Quando a pessoa o abençoa, quando a pessoa o serve, ele realmente estima, ele honra, ele retribui de maneira carinhosa. Veja que o servo dele estava enfermo. Ele poderia dizer: é mais um empregado doente. Mas não. A Bíblia diz que ele tinha uma grande estima por esse servo. Talvez o considerasse como um pai, como um irmão ou como um filho. E ele se preocupa com esse servo, com esse empregado que se encontra enfermo, quase à morte. Muitas das vezes a pessoa trabalha em determinado ambiente, está trabalhando até enferma, mas nem é notada. Veja que um coração bondoso é aquele que estima, né? É aquele que honra quem trabalha com ele, quem o serve. Ele se preocupa com essa pessoa. Uma outra característica ou características que se agregam a um coração bondoso é flexibilidade e abertura para aprender, receber e aprender. Veja que esse homem, ele era um judeu, né? Ele era uma pessoa que tinha já uma religião, ele tinha rituais, ele tinha sua crença. Mas diz a Bíblia no versículo 3 que ele ouviu falar de Jesus. E quando ele ouve falar de Jesus, ele começa a se abrir para receber Jesus, para receber seus ensinos, para aprender com Jesus.
e ele manda buscar Jesus para a sua casa. Ele se abre para algo novo da parte de Deus. Quando uma pessoa ela tem um coração com maldade, ele só pensa em si. Ele pensa que ele está certo na sua crença e ele não se abre para Cristo. Ele não se abre para o que Deus tem a ensinar. Ele não se abre para aprender. Ele ouviu falar de Jesus e não fechou seu coração. Logo, ele delegou uma autoridade aos seus anciãos e chamou os anciãos judeus e rogou para que fossem buscar Jesus, para que viesse curar os seus servos. Uma outra característica que o coração bondoso tem é que ele é reconhecido pelos seus. Como eu disse, o coração bondoso não se apregoa, não faz propaganda ou marketing de si, mas ele é reconhecido pelos seus. Quando os anciãos foram até Jesus, eles não simplesmente disseram: Jesus, o centurião está chamando para que o senhor, por favor, entre em sua casa para curar seu servo que está à morte. Não. Eles disseram a Jesus: atenda o centurião, porque ele é um homem digno de que lhe conceda a petição. Olha o versículo 4, diz isso aqui de Lucas 7. Ele é um homem digno de que lhe conceda a petição. Ele é um homem realmente de amor. Ele é um homem amigo da nossa nação. Eles falam que ele realmente era um homem amável, né, que estava pronto a fazer coisas pela nação. Eles dizem assim, eles relatam a Jesus que o centurião amava a nação de Israel e havia edificado uma igreja, uma sinagoga para eles. As pessoas que estão perto de nós, elas nos observam, irmãos, e elas devem ser as primeiras a dar testemunho a nosso respeito, até porque aquele que honra é honrado. E nós vemos que uma pessoa que tem um coração bondoso, as pessoas que estão próximas a ela, ela observa, né? Você, por exemplo, você pratica a bondade e se esquece, porque o que a mão direita faz, a esquerda nem deve saber. Mas quando você pratica a bondade, Deus não se esquece do que você praticou, das coisas boas que você praticou. E Ele, o próprio Deus, coloca seu nome na lembrança de boas pessoas. Pessoas que vocês abençoaram, agora vão lembrar de vocês com detalhes do que você fez. Mesmo que você diga como Jesus: olha, estou fazendo isso para você, mas não conte a ninguém o que eu fiz. Jesus fazia isso. Mas veja, nós estamos no ano de 2024 e até hoje tem gente relatando o que Jesus fez, porque Jesus teve o maior coração bondoso de toda a história. Então veja, quando você faz o bem, mesmo que você diga não conte a ninguém, você vai ver que as pessoas vão relatar. E o centurião, ele construiu uma sinagoga, alegrando toda aquela comunidade. Ele construiu uma igreja para eles. Ele era uma pessoa de coração bondoso. Quando os anciãos vão até Jesus buscar ajuda, eles relatam a Jesus, né, que ele era alguém reconhecido, amado, né, pela sua bondade, pelas suas práticas. E Jesus fica impressionado com aquele homem. Uma outra característica de um coração bondoso é a humildade, irmãos. Versículos 6 e 7 diz que Jesus, então, foi com eles ao encontro daquele centurião, mas quando estava perto, o centurião enviou agora alguns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Por isso, nem ainda me julguei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Olha que palavra tremenda, a humildade. O centurião envia amigos até Jesus, próximo à sua casa, já chegando à sua casa no caminho, declarando que ele não se sentia digno de receber Jesus debaixo do seu telhado, nem de ir ter com Jesus. Ele se sentia pequeno. Mesmo sendo um líder de 100 soldados, respeitado por uma comunidade, amado por amigos, ele reconheceu que Jesus era alguém superior a ele. Ele se sentiu indigno de receber Jesus em sua casa.
e disse a Jesus de uma maneira poderosa: basta uma palavra sua e o meu criado sarará. Isso traz para nós, amados, mais uma característica de um coração bondoso: é um coração cheio de fé. A pessoa que tem um coração bondoso, ela crê que Deus vai operar na vida dela, mas ela também crê que Deus é poderoso para operar na vida do outro, né? Do amigo, do necessitado, do próximo. Ela também tem a característica de submissão, fé e submissão. Fé quando ele diz: basta uma palavra tua e o meu criado sarará. O Senhor nem precisa entrar na minha casa porque eu não sou digno, eu sou pecador. Mas basta uma palavra sua. Da onde o Senhor estiver, se o Senhor liberar uma palavra, a bênção vai alcançar o meu servo. Aleluia! Olha que fé maravilhosa. E também submissão, queridos. Por quê? Porque ele se fez servo de Jesus. Ele tinha entendimento de hierarquia, de autoridade militar. Ele estava pronto para crer e se submeter às palavras de Jesus. Como um militar, ele sabia liderar, mas também sabia se submeter à liderança. Ele disse: eu tenho soldados sobre o meu poder. Eu digo a este vai, ele vai. A outro vem, ele vem. Ao meu servo faz isso e ele faz. E ouvindo isso, Jesus se maravilhou dele. Voltando-se, disse à multidão que o seguia: disse que nem ainda em Israel eu tenho achado tanta fé. Olha só, uma das características que marcou esse homem foi a submissão à autoridade de Jesus. Mesmo ele sendo um grande líder, né? Mesmo ele sendo um grande líder, ele vai e fala com Jesus, que manda falar com Jesus, que ele reconhece a sua autoridade e que ele está pronto a ser servo de Cristo naquele momento. E, finalmente, queridos, nós entendemos que há uma característica marcante de um coração bondoso. Ele se torna reconhecido não só pelos seus, pelos amigos, mas ele também se torna reconhecido pelo próprio Jesus. Porque Jesus se maravilhou pelas palavras e características daquele homem. Jesus aproveitou aquele exemplo de um coração bondoso para pregar, para ensinar a multidão que o seguia naquele caminho, para ensinar seus discípulos, anciãos e amigos do centurião. Jesus disse: nem ainda em Israel, versículo 9, tenho achado tanta fé. O Senhor reconhece a fé daquele homem. Ele se torna um coração bondoso, irmãos, se torna tema da mensagem do próprio Cristo. O Senhor revelou a eles que um coração bondoso está aberto a crer e a se submeter ao querer de Deus. Eu entendo também, para nós concluirmos, que verdadeiramente um coração bondoso é alvo de milagres. Versículo 10 diz: e voltando para casa os que foram enviados, acharam são o servo enfermo. Aleluia! Enquanto Jesus ensinava a multidão, aos anciãos, aos amigos do centurião, aos discípulos, ele já estava agindo na casa do centurião, curando naquele momento o servo. Imediatamente, o centurião estava lá e pôde presenciar, testificar o que Deus fez. Jesus honrou a fé do centurião, honrou a sua bondade e operou milagre. É interessante que, com tamanha fé, ele poderia pedir algo para ele, para sua família, mas ele faz todo esse movimento pelo próximo. Com certeza, Deus viu sua fé em Jesus, seu amor, sua bondade, e concedeu além da sua cura, da cura do servo, melhor dizendo. Jesus concede com certeza para ele salvação para sua alma. Como o Senhor é maravilhoso. A bondade, irmãos, é uma semente que, quando regada com amor e desprendimento, gera frutos de milagre. Você que tem um coração bondoso, saiba que enquanto você está pedindo para o outro, você também é alvo do milagre de Deus. Louvado seja Deus. Os servos obedientes do centurião, chamado de aqueles que foram enviados até Jesus, também foram testemunhas do milagre. Ao chegar, acharam o servo curado.
Se houvesse entre eles inveja, contenda, eles poderiam dizer: ah, o patrão está dando muita confiança para esse servo, fazendo tudo por ele. E quando nós adoecemos? Ah, ele ama mais a ele do que a nós. Eles não veriam o milagre se eles pensassem assim. Não participariam do milagre se pensassem assim. Porque um coração cheio de inveja, de contenda, de intriga, não experimenta, não é alvo do milagre de Deus. Precisamos ter um coração bondoso, irmãos. Precisamos ter um coração bondoso. O versículo 1 do capítulo 7 que lemos, disse que depois de concluir todos esses discursos para a audiência do povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Vemos então que Cafarnaum foi o cenário daquele milagre, da bondade de um coração, do encontro de amor, de ensinos de Jesus, da humildade daquele homem, da submissão e fé, de servos obedientes. Jesus pode estar em grandes eventos, mas sempre que houver um coração quebrantado, necessitado dele, ele vai abrir mão daquele grande evento, ele vai largar ali e ele vai lá. Ele vai terminar ali, ele vai lá onde tem aquela pessoa, né, aquele ambiente que tem um coração quebrantado, aberto ao seu agir, necessitado da sua graça. Alguém que, se estivesse ao seu alcance, ele já teria feito algo para o criado. Mas como fugiu de seu controle, ele não hesitou por clamar por Jesus. Deixo para vocês uma linda ilustração do livro O Homem Mais Feliz da História, de Augusto Cury. Ele disse assim: há duas maneiras de se fazer uma fogueira, com madeira seca e com as sementes. Plante sementes que terá uma floresta e nunca lhe faltará madeira para se aquecer. Ao ler essa ilustração no livro, fiquei pensando em um homem que morava em um lugar muito frio e que procurou graveto para fazer uma fogueira e não conseguiu. A terra estava seca, não havia crescido carvalhos e ninguém queria ser bondoso e compartilhar. Ele pensou e disse consigo mesmo: vou plantar semente de carvalho. Vai demorar a crescer aqui em volta da minha casa. Vou enfrentar uns invernos ainda, com muito frio e dificuldade, mas sei que daqui a um tempo vai crescer muitas árvores. Eu terei muitas árvores de carvalho ao meu redor e nunca mais vou passar pelo inverno sem me aquecer. Eu terei madeira para fazer fogueira para mim e terei madeira para dar a outros. Um homem de coração bondoso. Pensando nisso, Deus falou ao meu coração: você tem procurado ao seu redor pessoas que possam ter bondade, amor, desejo de fazer a obra com desprendimento, pessoas que me colocam como o primeiro em suas vidas e não está achando? Pare de procurar. Plante a semente da bondade, do amor, da fé no coração das crianças, dos adolescentes, dos juvenis, dos jovens, dos adultos. Vai demorar, mas logo você vai colher muita bondade e outros também colherão. Como diz Gálatas 6, de 7 a 9, resumidamente diz: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. E nós podemos então entender. E Jesus concluiu ao meu coração: o homem plantou sementes de carvalho e foi aquecido no inverno. Mas você deve levar a semente da bondade do Calvário, do amor que meu Filho Jesus Cristo ali deixou naquela cruz, mostrando que ele morreu por nós. Fale do meu amor, fale do meu sacrifício na cruz, da minha entrega pela salvação do homem. Eu semeei essa semente de amor e bondade e já tem grandes resultados pelo mundo. E que você, em nome de Jesus, seja aquele de coração, bondoso e possa espalhar a semente da bondade por onde passar. Semeie bondade no coração das crianças e logo você vai colher pessoas cheias de amor e de bondade. Em nome de Jesus, você não vai ter que enfrentar o frio da falta de amor, o frio da falta de acolhimento e apoio, mas você sempre vai ter essas árvores do amor e da bondade para colher. Que Deus abençoe, que o seu coração seja bondoso como aquele centurião que foi
né, pôde ver seu servo levantar-se daquela cama, daquele leito de enfermidade, sentar, comer, conversar com ele, viver com ele mais um tempo. Que você venha a ser também assim, uma pessoa de coração bondoso, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.